Olá, está começando mais um Radio Hell. Eu sou a Ellen Ramos e essa é a 4ª temporada, a temporada Mother. Isso mesmo, Radio Hell Mother, para os saudosos e para os novinhos. Para as novinhas, chega mais. Solta a vinheta. Amores, é o seguinte, antes de começar nosso episódio, eu quero agradecer a Maria Cal Levi, nossa Art Director, diretora criativa que fez essa identidade visual linda que vocês apreciam, que fez essas fotografias lindas também, que estão chegando, inclusive, as novas fotografias que ela fez. Então, Cal, muito obrigada. E vou indicar para vocês o clipe A Última Saída, de Dora Morelenbaum, que inclusive eu adoro essa música, e quem dirigiu esse clipe lindo, que está indicado para prêmios que eu não sei o nome, prêmios de melhor clipe, foi a Maria Cal Levi e o Caio Mazzilli. Parabéns para vocês, que é um clipe lindíssimo. Se vocês não assistiram, assistam. Quero agradecer também Guerra e Lucas Melim, esses músicos, artistas do meu coração, por terem feito a melhor trilha sonora já escutada num podcast. Agora um assuntinho para vocês que ainda não apoiam o Radio Hell. É de imensa importância o seu apoio. Ele pode ser de 10, 15, 20, 30, 40, 50. Se cada pessoinha que estiver aqui apoiar com R$10 mensais, vai fazer muita diferença. Eu vou conseguir ter mais qualidade, vou conseguir ter equipe, pagar com excelência e qualidade quem trabalha comigo. Então, por favor, apoiem esse podcast. Eu vou te prometer coisas se você apoiar? Vou. Mas a principal promessa que eu vou te fazer é que você vai tornar esse videocast possível de ser contínuo. Então isso é o mais legal, é o mais interessante. Economia do cuidado. Economia do cuidado. Esse é o episódio de hoje de Hell Mother. Cuidar. Olhando assim parece só um verbo que a gente fala muito, inclusive, né? Cuidar vem de mim. Música do Dalto, né? Que vocês devem conhecer pela voz do Nando Reis. Mas se a gente presta mais atenção, a gente percebe que cuidar é quase uma estrutura, assim, tipo uma universidade, sabe? Tem alas, sul, norte, humanas, exatas, refeitório, laboratórios. É algo que precisa de complexidade, é uma função, é um cargo. Bom, e geralmente uma função e um cargo com nome e gênero definidos, né? Feminino, geralmente. A criança fica doente, a escola liga para quem primeiro? Um idoso da família precisa de ajuda, quem que é convocada? Você vai fazer uma cirurgia, você vai operar. Quem te acompanha para cuidar de você no hospital? Bom, isso tem nome, tá? E não é vocação, não é dom, e também não é porque você leva jeito ou ela leva jeito. Isso é a economia do cuidado. Você já deve ter ouvido falar por aí. Né? É um sistema que mantém a sociedade funcionando e que opera em cima do trabalho invisível e não pago, realizado, adivinha por quem? Por nós mulheres. Esse episódio não é só sobre mães, nunca é só sobre mães, inclusive, tá bom? É sobre professoras, é sobre psicólogas, é sobre filhas, amigas, boas de ouvir, sobre donas de casa, sobre madrastas, sobre enfermeiras, sobre empregadas domésticas, babás, funcionárias de café, cozinheiras, costureiras, etc. É sobre como esse cuidado tão essencial é desvalorizado, invisibilizado e normatizado como uma tarefa que precisa ser feita e que você leva mais jeito e possui esse instinto infinitamente melhor que um homem. Atenção, isso é uma cilada. O que é a economia do cuidado? Se você dá uma pesquisada, dá um Google aí, você vai achar teses e mais teses acadêmicas feitas por pessoas incríveis, mestradas, doutoradas, pós-graduadas, graduadas, falando sobre isso. E a todas vocês que fizeram isso, eu agradeço imensamente. Peço licença para tentar simplificar e traduzir e trazer isso aqui para o Radio Hell. Combinado? Muito obrigada. Bom, é tudo aquilo que garante a sobrevivência cotidiana. Limpar, alimentar, ouvir, segurar emocionalmente e que mesmo sendo indispensável, porque não entra no PIB. PIB, vamos lá, lembrando aí,
Enem. PIB é um indicador econômico que mede o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região, país, estado ou cidade. Sabe quando fala assim, o PIB do Brasil? Pois é. E esse valor é mensurado durante um período, geralmente de um ano. É um termômetro da atividade econômica do país, indicando ou que a gente está crescendo ou que está tendo um declínio, sabe? Do país, da cidade ou do estado, de alguma área. Se todas as cuidadoras fizessem greve hoje, o mundo parava. Mas ninguém reconhece isso como trabalho. Gente, olha só, segundo o IBGE, em 2019, as mulheres dedicavam quase o dobro de horas semanais aos cuidados e afazeres domésticos. O dobro do que os homens. Eles, homens, uma média de 11 horas por semana, os unicórnios, elas 21,4 horas. Unicórnios não está na pesquisa do IBGE. Fui eu que acrescentei. É como se as mulheres tivessem um segundo turno de trabalho. É como não. Nós temos um segundo turno. Mas a gente não tem VR, não tem 13º e não tem contribuição que conte na hora da sua aposentadoria. E isso é o que eu acho mais grave. Horas de contribuição ali na hora de você se aposentar, sabe? Pois é. Às vezes você é uma dona de casa que trabalhou a sua vida inteira e a sua aposentadoria. Ou às vezes você trabalhava 3 horas em algum lugar, 4 horas em um lugar e o resto do dia na sua casa. Como é que fica a sua aposentadoria? Pois é. Porque isso sempre cai no colo das mulheres. O cuidado feminino é um roteiro antigo, a gente já sabe disso. E ele é estruturado em cima da divisão de gênero do trabalho. Lá atrás, lá ali na formação do capitalismo, foi criada, inclusive, essa imagem da mulher Maria, virgem, mãe de todos. Essa mulher que tem essa coisa do cuidado, né? Esse instinto materno. A maternidade foi exaltada e valorizada, inclusive, para criar gente, né? Para nascer gente para consumir, para ser mão de obra para trabalhar e também para manter os homens no lugar deles de poder, né? Se a gente foi convencida de que nosso cuidado é melhor, de que o jeito que a gente materna é melhor do que os cara paterna. Sabe como é que é, né? Você leva mais jeito. Você nunca escutou isso na hora? Quem arruma a mala do seu filho na hora de viajar? Quem leva para vacinar, quem compra os uniformes, quem cuida do material de limpeza quando acaba na sua casa. Tudo bem, você não faz limpeza na sua casa, você contrata alguém para fazer. Deixa eu adivinhar, é uma mulher. E aí a lista de compras. E quem é que faz as compras? Entendi. E vamos pensar, né? A empregada doméstica que está aí na sua casa, ela chega em casa e será que ela faz o quê? Se ela tiver filhos, ficou com quem? Com a avó ou com a avó? Com o vizinho ou com a vizinha? Com a irmã ou com o irmão? Mas, como eu estava dizendo, o cuidado feminino é um roteiro antigo, né? Estruturado em cima da divisão de gênero do trabalho. Essa historinha do capitalismo que eu trouxe. É uma narrativa que ensina desde cedo que menino pode até ajudar, né? Mas a responsável pela comida, limpeza, cuidado da casa é a menina. Um exemplo, como a gente carrega isso, quer ver? Você, menina, que está escutando esse podcast, até que idade você brincou? E você brincou de quê? E você, menino, brincou até que idade? E brincou de quê? Muitos meninos vão dizer, eu brinquei de videogame, futebol, desenho, enfim, 1000 coisas que quando você cresceu virou seu hobby, provavelmente. E você, menina, para além da brincadeira do esporte, que, por exemplo, eu era muito do esporte, você brincou de boneca, de cozinhar, de limpar. Ok, você é a mãe de 2025 que põe sua filha no futebol e, pô, que massa. Mas será que ela, aos 30 anos, toda quarta, ela vai jogar futebol com as amigas dela e tomar um chopinho? Quando sua filha crescer? Enquanto o marido dela tá em casa? Cuidando dos filhos? Eu espero que sim. Mas até agora não é isso que acontece. E as consequências disso? Quando a mulher é a cuidadora, né, oficial,
Sobra para ela abrir mão das coisas, abrir mão da carreira, abrir mão do descanso, abrir mão do tempo. E muitas vezes, eu disse muitas vezes, da própria identidade. Por favor, escutar o segundo episódio dessa temporada aqui de Radio Hell, que eu falo um pouquinho disso, tá? É a famosa sobrecarga invisível, é adoecimento. E o irônico é que a cuidadora não pode adoecer, porque quem cuida de quem cuida? Eu vou falar aqui estatísticas que ninguém quer ouvir. No Brasil, 92% das mulheres fazem tarefas domésticas regularmente. Entre os homens, esse número cai para 78%. Dependendo do homem, né? Mas o problema não é nem quem faz, é quanto faz. A mulher não só participa, mas ela participa muito mais nas tarefas domésticas. Durante a pandemia, mais da metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém. E para quem acha que o problema é só esse, tem um relatório da ONU que mostrou que globalmente as mulheres fazem 3 vezes mais trabalho não remunerado do que os homens. Isso então não é só sobre tempo, entendeu? É sobre o quanto esse tempo custa. Menos horas disponíveis para o mercado de trabalho, menos tempo para estudar, menos tempo para ser criativa, menos tempo para ter tempo ocioso, menos tempo para descansar, menos tempo para existir fora do papel de mulher e cuidadora. Ai, Hel, mas eu amo cuidar. Eu sei, tá tudo bem, calma. É a sua linguagem do amor, tá tudo... Hel, é como eu demonstro amor, afeto, eu me sinto bem, tá? Tá bom, Paula. Calma, senta lá, eu sei. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas é bom você ter consciência que talvez esse amor em cuidar não tenha nascido em você. Tenha sido ensinado a você o quão isso é bonito, o quão isso é valioso, o quão isso é digno, o quanto isso é honesto, o quanto isso é verdadeiro amor. E o quanto você, como mulher, é muito mais interessante e valorizada se você é uma mulher que recebe bem, que põe ali aquela mesa de jantar incrível, que cuida bem, que faz uma canja maravilhosa, que é uma mãe fantástica, que coloca todos os dias o seu filho para dormir, que faz o café da manhã todos os dias mesmo trabalhando fora, que deixa sua casa impecável. Nossa, você já viu a Renata? Ela é perfeita, é uma mãe incrível. Você já viu a Paula? Gente, mas ela recebe como ninguém e a casa dela está sempre impecável. Nossa, o jeito que a Paula cuida do Fábio, o marido dela, é lindo, né? Ela é uma mulherona. Que partido, hã? Lágrimas do patriarcado, né? Quer dizer, do matriarcado mesmo, porque quem tá se lascando é a gente. Vamos lá. Uma mulher ambiciosa, que foca em sua carreira, em uma empresa, que fica fora de casa 10, 12 horas por dia, é uma mulher o quê? Uma mulher egoísta, é fria, é calculista, é ambiciosa, é dura, é narcisista. Sem contar nas coisas ruins que falam dessa pessoa quando ela é promovida, quando ela alcança algum status que homens alcançam sempre, tá? Já um homem, quando faz isso, mesmo sendo pai, o que ele é? É um homem, é um CEO, né? E aí entra a ironia. Quem cuida e sustenta a economia, sustenta o privilégio, sustenta o status econômico do país, a possibilidade de você, fulano de tal, Paulinho de Jesus, atingir seu cargo máximo na sua empresa, são as mulheres. Mas a economia não sustenta quem cuida dessa estrutura. O governo tá pagando a sua mãe, que fica com seus gêmeos, para você trabalhar? Sim, porque eu sei que você vai dizer, a minha esposa, ela trabalha tanto quanto eu, tá? Inclusive ela é minha sócia, sei lá. Mas quem cuida do Vini e do Vitor, seus gêmeozinhos? É um homem? Eu duvido. Não é minha mãe, é uma babá. Muito bem paga, por sinal. Tá bom, e você acha que esse é o único emprego dessa babá? Ou ela chega em casa e cuida de mais pessoas. Ou de filhos, ou de homens. Dos filhos dela, que ficaram com a mãe dela, para que ela pudesse trabalhar. Eu tô aqui contando com a bênção divina que você é uma pessoa que tá pagando essas pessoas de forma correta e justa. Trabalho é essencial? Economia do trabalho, esse trabalho de serviço? Gente, é claro que é. Ele é extremamente essencial. A Françoise Verger, gente, tem esse livro aqui que chama Um Feminismo Decolonial, tá?
Ele tá pela editora Ubu. Super lá. Vai lá e compra e tal. É um livro que às vezes eu pego, ele tá todo... Como é que é? Sublinhadinho. A Françoise Verger dá um exemplo muito interessante nesse livro, né? Um feminismo decolonial. Ela fala assim, imagina você que é um CEO ou uma pessoa que trabalha numa big corporação, numa grande empresa. E você chegou no seu trabalho às 10 da manhã, às 9. Só que nesse dia, as pessoas que abrem essa empresa, que limpam, que fazem o café, que preparam tudo, que tiram o lixo do dia anterior, que preparam um banheiro, que deixam ele completamente limpo, que deixam o café da manhã na mesa, tudo isso. E se essas pessoas não tivessem ido? Imagina isso em um dia, agora imagina isso em uma semana. Isso também é economia do cuidado. A economia do cuidado não é só a pessoa que está dentro de casa, cuidando de casa. Todo esse serviço de cuidado para que, por exemplo, a sua empresa funcione, para que os banheiros estejam limpos, para que o café esteja passado e que ele chegue até a sua mesa, sabe? Para que os copos estejam limpos, para que o carpete esteja aspirado. Tudo isso é economia do cuidado, tudo isso é cuidado. E tudo isso é direcionado, em sua grandíssima maioria, a mulheres. Entendeu? E, enfim, esse livro, claramente, né, gente, fala como esse recorte também é completamente racial. A gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de uma herança escravocrata, não só brasileira, inclusive porque a Françoise não é brasileira, uma herança europeia, né, de mulheres negras no lugar de prestações de serviço, de cuidado. Ok? Leiam. Voltando. É um trabalho? Sim. É essencial? Sim. Só não é reconhecido como trabalho. Ah, mas esse exemplo que você deu, Ellen, é super reconhecido como trabalho. Essa pessoa está ganhando salário. Salário é bom, gente? Da pessoa que tá fazendo a prestação de serviço? Da moça da faxina? É sim, né? Tá. Uhum. É um sistema que não retribui, tá? Olha só, existe um projeto de lei criado pela deputada federal Perpétua, do Acre, né? É a PL 2647 de 2021. E esse projeto de lei ele tenta reconhecer esse trabalho, que prevê acréscimo de 1 a 2 anos de tempo de serviço por filho para fins de aposentadoria. O que isso significa? Se você tem um filho, você pode ter um acréscimo de 1 a 2 anos, como se você tivesse trabalhado para sua aposentadoria. 2, soma. 3, soma. É pouco, é pouquíssimo, né, gente? Mas já é mais do que nada, já é um projeto de lei, né? Porque a lógica atual é muito perversa. A mulher trabalha a vida inteira. Cuida, alimenta, sustenta. Chega aos 62 anos sem termos de contribuição suficiente para uma aposentadoria. Ou seja, ela não só segurou o mundo, né? Como ela não pode parar de trabalhar nem no fim da vida dela. Inclusive, eu estava lembrando de uma professora minha que nem tem filho, a gente não está falando só de mãe. Mas uma professora minha que cuidou da mãe dela a vida toda, como idosa, né? Essa professora já é uma pessoa mais velha, e a mãe dela já era mais velha há algum tempo. E ela vinha cuidando da mãe dela, porque a mãe dela faleceu, há mais de 20 anos. Essa minha professora não né? Como é que fica a aposentadoria dela? Ela tinha um trabalho, e um trabalho grande. Você sabe muito bem. A gente, hoje em dia, tem uma bolsa no governo para pessoas que são cuidadoras e mães e responsáveis por pessoas com alguma deficiência, né? Tem uma bolsa, se eu não me engano, de R$900, desculpa. Muito pouco. Mas acho que a gente poderia ir muito além disso, né? Hel, você tá tirando isso da onde? É da sua cabeça? Gente, é dados do IBGE 2018. No Brasil, trabalhadores domésticos majoritariamente são mulheres, tá? Aproximadamente 38 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, 27,2 milhões são mulheres, ok? O que isso significa, abaixo da linha de pobreza? Talvez você seja muito rico pra saber o que significa. Pobreza é uma coisa, abaixo da linha de pobreza é pior do que pobreza, entendeu?
Ok. Espero que tenha entendido. Cerca de 1/3 das mulheres brasileiras em idade de aposentadoria não têm acesso ao benefício por não terem conseguido cumprir regras de tempo de serviço. Benefício de aposentadoria, tá? O seu dinheirinho ali pra você envelhecer em paz, com calma. O que a gente está chamando aqui de cuidadora pode ser você, pode ser sua mãe, pode ser sua terapeuta, pode ser aquela amiga. Entendeu? É isso mesmo. Mas a pergunta fica: e quem cuida da gente? Quem responde pela gente? A gente não está falando só de uma questão de justiça social ou só de feminismo, embora seja também. É uma questão de saúde pública, né? De economia, de afeto e de estrutura. Se a base de tudo está sustentada em mulheres exaustas, quem sempre está perdendo somos nós, mulheres. Além de tudo que essa base desmorona, né? Burnout, crise de estresse, sonhos nunca realizados, carreiras interrompidas, escolaridades não concluídas. Talvez cuidar de quem cuida comece com parar de chamar de ajuda, né? O que deveria ser uma corresponsabilidade. Eu lembro muito, vocês lembram da época da pandemia? O tanto de enfermeira, o tanto de mãe com filho pequeno em casa, o tanto de professora e o tanto de mulher que ficou desempregada, né? Nesse serviço de cuidados, de limpeza, de cozinha. A gente tem que prestar atenção na nossa história para que a gente não repita o que deu de errado. Bom, esse foi o Radio Hell. Eu não tenho uma solução para isso, mas eu queria muito trazer um alerta sobre isso. Na hora de você votar, vote em quem defenda seus direitos. A maioria das vezes são mulheres, tá? Sim. Nada não. É um homem... Não. Tá bom? Então tá bom, assim, só pra lembrar. Vote em mulheres, coloque mulheres no poder. Mulheres estão pensando no sofrimento de outras mulheres. Beleza? Hell, eu tenho filhas e filhos. Eu sou mãe. Como eu posso mudar isso? Bom, eu não sou uma educadora parental. Quem sabe um dia, acho que não, acho que eu vou ser mais para psicanalista mesmo. Mas exercitar essa possibilidade que o cuidado não é só feminino, né? E trazer isso no exemplo também, porque não adianta você só falar para o seu filho, às vezes você tem que mostrar também, né? E às vezes gera uma crise aí no casamento. Oi, tudo bom no casamento? Não? Mas é interessante mostrar, é interessante ter essa conversa. Aqui em casa rola demais. Falar, cara, você viu tudo que eu fiz hoje já? Fiz café da manhã, eu lavei a louça, aí depois eu esquentei o almoço, que já estava feito por quem? Por mim. Eu lavei a louça de novo, aí eu lavei a roupa, aí eu estendi, à tarde eu trabalhei, eu te busquei na escola, aí eu te mandei tomar banho, eu te dei jantar, e aí eu fui trabalhar enquanto você jantava. Não, eu queria estar com você, claro, mas às vezes eu tenho que trabalhar. Então você, por favor, você vai dobrar a sua roupa. E você vai... E aqui em casa, desculpa, na moral, aqui em casa é tipo, ai meu Deus, eu falo, tudo bem, é chato mesmo, eu também não faço só as coisas que eu quero. E amanhã, quando reclama aqui, piora. Aí ele, será que Elisama vai me matar? Elisama, te amo, venha pro Radio Hell. Mas o que eu quero dizer é assim, cara, é ruim, né? Pois é, amanhã de manhã a louça é sua, o café da manhã também é seu, tá? Faço isso sempre? Claro que não. Mas é isso, cortou a unha, vai lá, filho, pega a vassoura, varre. Ele parou já, né? Porque assim, até um pouco tempo atrás, quando ele perguntava aonde fica o pano de chão, aonde fica o saco de lixo, a minha cara de demônio que eu olhava pra ele era tão grande que ele não faz mais essa pergunta. Se ele não sabe, ele vai lá achar. E de nada pra pessoa que vai morar com ele no futuro ou se relacionar. Tô tentando fazer diferente. Na base do quê? Do trauma mesmo, que já vivi. Esse é o Radio Hell. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu usei um teleprompter, porque eu queria falar coisas muito importantes, porque eu fiquei refazendo e fazendo esse texto.
E é isso. Não esqueçam de apoiar esse trabalho. Que não é invisível, inclusive. Dá pra você ver que o trabalho sendo feito pra sua maquiagem vir tão bonita. Até a próxima. Ai, real, não vai ter quadro hoje? Não vai. Hoje não vai ter quadro. Hoje o quadro é de uma manhã... Cara, eu tô cansada, real. Tô exausta. E eu sei que eu tô falando de mim, mas eu poderia estar falando de vocês. Já é um quadro. Você, homem que tá escutando esse episódio... Ai, mas eu sou gay. Ô, gay! Tá indo almoçar na casa da sua mãe? Quem é que tá lavando a louça? Quem é que tá fazendo a compra? Assim, mãe, deixa eu olhar aqui sua despensa, o que tá faltando? Vamos marcar um médico pra senhora. Cuida de quem cuidou de você a vida toda, cara. Isso aí é mó bonito, mó importante. Ai, minha mãe já faleceu. Não tem irmã, não? Uma prima? Uma tia? Tem? Tem sim. Sua amiga. Oi, amiga. Tu é gay? Oi, amiga. Tá fazendo o que hoje? Eu vou ir na sua casa fazer um jantar pra você. Tá? Sei lá. Cuide de uma mulher. A gente gosta e tá precisando. Beijo e até a próxima.